Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, em versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Se tiver entrado ao vivo aí, meu irmão Marcos, pode compartilhar no seu para nós. Quem está em casa ouvindo, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eles gentios, levados a ídolos mudos, conforme eles guiaram. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é amado. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operações de maravilha ou de milagres, e a outra de profecias, e a outra os dons de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas ou interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Agora, Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, aqueles que estão nos ouvindo em casa, que a tua palavra possa entrar em cada coração e fazer uma grande obra, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, Deus abençoe. Quero aqui, nessa oportunidade, irmãos, falarmos sobre o dom de operação de milagres, né? Meus irmãos, eu quero apresentar aqui o irmão Juscelino, a sua esposa, o irmão André, seus filhos, né? Está ali o presbítero, o irmão Juscelino, fica de pé, irmão Juscelino, o André, seus filhos, né? O Abraão, o Isaac e Sara, né? Deus, né? Alegria de termos aqui nessa noite, amém? Vamos dar um bem-vindo caloroso pentecostal, cheio de Deus aos nossos queridos irmãos. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e fique para sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Meus amados, vamos então falar sobre o dom de operação de milagre. Primeiramente, deixa eu perguntar aqui: quem acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Todo mundo, né? Então, Jesus foi aos céus e mandou o Espírito Santo, que é o Espírito de milagre, que é o Espírito que opera em tudo e em todos. Foi isso que Paulo disse, né? Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo. E o mesmo Deus opera em tudo e em todos. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Já no versículo 11 ele diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. Então, irmãos, o Espírito de Deus é aquele que opera todas as coisas na nossa vida. O Espírito de Deus, ele foi dado à igreja, porque a Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, né, o poder de Deus, nós recebemos os milagres de Deus, as operações de Deus. Agora, nós vamos falar hoje dos dons de milagre, que a gente sabe que é um dom de poder, né? Quais são os dons de poder? Os dons de cura, os dons de milagre e os dons de profecia. São dons de poder, né? O que a gente vai falar nessa noite é sobre o dom de milagres, né? A gente sabe
irmãos, nós temos que acreditar em tudo que está escrito na Bíblia, tanto figurado como literal, certo? Que a Bíblia, ela não baniu os milagres, não baniu as maravilhas de Deus, né? Jó disse que ele faz milagres que não se pode contar, maravilhas que não se pode esquadrinhar. Então Deus continua fazendo maravilhas e milagres. Se você ler Isaías 43:13, diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Então, irmãos, nós seguimos um Deus de milagre, um Deus de maravilha. Mas, pastor, o que é mesmo o dom de operação de milagre? Trata-se, irmão, de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza, que inclui o ato divino e que se manifesta o reino de Deus. Então, milagres são atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis e na natureza. Muitas coisas que tem gente que fala assim: isso aqui não pode mudar, isso aqui é desse jeito, isso aqui não tem como. Quando o poder de milagres entra, aquilo que você pensava que não poderia mudar se transforma. Então a gente acredita na intervenção de Deus é justamente por isso. Sabe por quê, irmão? Porque Deus opera milagres que a gente não entende, que a gente não sabe como foi aquilo ali. E engraçado é o seguinte: os milagres de Deus são diferentes uns dos outros, irmão. Deus sempre faz um milagre novo. Deus sempre faz uma maravilha nova. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, o milagre é um evento ou um efeito no físico distinto das leis da natureza, que sobrepõe ao nosso conhecimento dessas leis. Ele não vai além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos, né? Eu já vi coisas acontecer, você fala: meu Deus, como isso aconteceu? Como pode isso? Né? Que é isso, pastor? Milagres, coisas extraordinárias que Deus faz. Se fôssemos aqui pedir os irmãos para falar para cada um aqui contar um milagre que foi feito na sua vida, ficaríamos aqui, né, irmãos, muito tempo. Eu quero te falar que esse livro aqui, ele é um milagre. Primeiro, porque ele foi escrito por homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus. Mais de 40 pessoas diferentes, uma das outras, né? E esse livro já tentaram destruir ele de todas as maneiras. Os socialistas, os comunistas e muitos outros que perseguiram a igreja na época de Roma, na época de outros imperadores, tentaram destruir a palavra de Deus, mas até hoje a Bíblia está aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, a Bíblia é um livro milagroso e um livro de milagres. Diga glória a Deus por isso, irmão. Aleluia. Então, a palavra milagre vem do grego semeion, né? São intervenções sobrenaturais da ordem normal da natureza. Deus entra em ação, né, para fazer coisas extraordinárias. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia daqui a pouco, né? Glória a Deus. O milagre é uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural. A palavra
de milagre anula a ordem natural das coisas. Irmãos, quando o dom de milagres entra em ação, coisas sobrenaturais que nós vamos ver aqui hoje, na Bíblia Sagrada, acontece com que ninguém, meu Deus, como isso aconteceu? Como isso veio? Por exemplo, irmão, muitas vezes você não sabe, você não entende, você faz uma oração hoje de manhã, Senhor, está precisando de chuva, Senhor, manda chuva, é uma operação de milagre, daqui a pouco a chuva cai. Eu me lembro que eu estava pastoreando a igreja no Valparaíso, e estava um calor, a igreja lá era um pouco baixinha, tinha ventilador e tudo, mas o calor estava aquele calor, meu Deus do céu. E aí eu falei para a igreja assim, falei para os irmãos, nós vamos orar aqui hoje, e Deus vai mandar chuva, vamos ter, amém. Nós oramos, e quando foi no outro dia, eu moro no Luciano, pastor Leandro, eu fui embora, lá veio a chuva, irmão, muito forte, e no outro dia os irmãos me ligaram, pastor, a chuva desceu aqui, que é isso, pastor? Isso é intervenção de Deus, irmãos, isso é intervenção do céu na nossa vida. Nós precisamos acreditar na intervenção do sobrenatural. Tem gente que ora que pedindo milagre, nem acredita que Deus vai fazer milagre. Tem gente que está só, Senhor, faz milagre na minha vida, ou quer milagre na minha casa, ou quer milagre. Irmão, é preciso acreditar em milagres, louvado seja Deus. Amém, igreja? Fica glória a Deus. Glória a Jesus. Então, muitas vezes, uma verdadeira explosão de poder de Deus no mundo natural, ou também na esfera espiritual. Muitas vezes você chega na igreja, você chega doente do corpo e do espírito, ou da alma, chega doído, está com estresse, né? A tricotomia humana doente, espírito, a alma e o corpo. Você está doente, né? Aí quando você chega na igreja e você começa a orar, porque isso muitas vezes é uma intervenção satânica, é uma intervenção do diabo. O inimigo pode interditar as pessoas, pode dores, pode problemas, pode dificuldade, e aí você vem para a casa de Deus, você começa a orar, começa a falar: Jesus tem misericórdia, Jesus opera, Jesus tem cura, Jesus cura meu coração, cura meu espírito, cura minha alma, cura minha mente, cura minha consciência. O poder de Deus vem sobre a sua vida. Aquele que está em Deus sai curado, porque ele intervenção de milagres. Peça, nossa igreja, Luciano, na época do saudoso pastor Joaquim e também do irmão Anderson, foram homens que Deus deu para eles os dons de maravilha, dons de milagre. Quantas vezes eu estive ali vendo Deus usar o saudoso irmão Anderson, evangelista irmão Anderson, de forma sobrenatural, coisa tremenda, ele orando ali, milagres acontecendo. Eu me lembro que um homem estava com um da cabeça, dois com da cabeça, subiu o estudo público lá, o pastor, presidente na época, pediu para orar por ele, e ele orou por esse homem, botou a mão sobre esse homem, o anjo de Deus foi ali, e ele naquele momento ali, ele sentiu o milagre de Deus, e falou: você está curado, pode você exame. E realmente ele foi tocado por Deus, irmão. Então muitos milagres eu vi acontecer ali na série, né, irmão? Quando nós estávamos na cabeça do irmão Anderson, e muitas maravilhas que Deus fez através dele ali nesse lugar. E depois disso, eu estava observando muitas poucas pessoas aqui da nossa igreja buscam o dom de milagre. E o Paulo exorta a igreja a buscar os melhores dons. O crente tem que buscar os melhores dons, né, para a obra de Deus, irmão. É ou não é? Você vê, a igreja tem dom, a igreja tem pedreiro, a igreja tem tantos tipos de pessoas da igreja que têm seus dons particulares, mas os dons do Espírito,
Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, eu quero mostrar para os irmãos, irmão Lucas, algumas referências sobre o Antigo Testamento aí, que fala sobre os milagres do Antigo Testamento, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Sansão, na vida de Elias, na vida de Eliseu, né? Na vida de Jesus Cristo, né? E assim por diante. Quantos milagres a Bíblia fala? Olha, quem não acredita em milagres não está lendo a Bíblia. Amém, irmãos? Quem não crê em milagres não crê na Bíblia. Porque diz lá em Marcos 16: os sinais vão discernir os que creem. Então, quem não crê no dom de milagre, no dom de maravilha, não acredita na Bíblia. Lê a Bíblia como se fosse um jornal, uma revista. Não. A Bíblia, ela é a verdade, é a verdadeira palavra de Deus, que mostra para nós, queridos irmãos e irmãs, que Deus ainda faz maravilhas e milagres. Diga glória a Deus. Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 4, versículo 3, fala sobre a vara que foi transformada em serpente. Olha só, e lhe diz: lança-te na terra, e ele lançou na terra e se tornou em uma cobra, e Moisés fugia dela. Verso 4 fala sobre a cobra se torna uma vara novamente, e o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e pega pela. E estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e se tornou uma vara nas suas mãos novamente. Olha que coisa linda, irmão, né? Vamos lá em segundo lugar, a mão de Moisés se torna uma meta. Êxodo 4, versículos 6 e 7, né? O êxodo da Bíblia. E disse o Senhor: põe a tua mão sobre o teu seio, e tirando eles que a tua mão estava nervosa, branca como a neve. Logo depois, né? Versículo 7, a mão dele fica normal novamente, e diz: torna e tornou a colocar a mão sobre o seu seio, depois tirou o seu seio, eles se tornaram como a sua cara. Isso que é isso, pastor? Isso é sinais de maravilha, sinais de milagre, né? Sinais de grandes maravilhas de Deus. A água transformada em sangue. 4, versículo 9. E aconteceu que ainda não creio esses dois sinais, que ouvir a tua voz, tomarás a água do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas tomarás do rio, tornar-se sangue sobre a terra seca. E foi isso que aconteceu no versículo capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20 de Êxodo. O rio se transformou em quê? Em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Isso que é isso, pastor? O que aconteceu no Egito? Milagres de Deus. Tem muitos incrédulos que não acreditam que Deus faz. Então olha lá. E Moisés e Arão disseram assim: o Senhor tinha mandado. E Arão levou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Irmãos, o que é isso, pastor? Isso é maravilhas e milagres. Isso é Deus mostrando o seu poder lá. Agora vamos ver. Começou então as 10 pragas. Primeiro, o rio se tornou em sangue, todas as águas. Segundo, as rãs que vieram sobre o Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 6. Êxodo 8, versículo 6. Glória a Deus. 6. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram toda a terra do Egito. Irmão, onde é que já se viu isso, irmão? Um homem estendeu uma vara e aconteceu tudo isso? O que é isso, pastor? São milagres e maravilhas. Piolhos. Êxodo 8, 17. E fizeram assim: Arão estendeu a sua mão e a sua vara caiu em toda a terra, e havia piolhos nos homens, no gado,
cabeça, né? Agora, imagine o piolho copeiro. O pó virou piolho. Antigamente, os meninos, desde a minha época, né, meu pai fazia muito isso, a gente tinha um piolho na cabeça. Quem lembra do Nelsinho? Quem lembra do Nelsinho aqui, irmão? Botava o Nelsinho, aquele negócio que era latinha, né? E botava no meio assim, para matar os piolhos. Mas meu pai era mais esperto, meu pai passava logo, era máquina, né? Aí acabava. Agora imagina, naquela época, os egípcios, né? Tomaram por piolhos, o que é isso? Milagres de Deus na vida. Esses 8, versículo 21 também, fala sobre as forças, versículo 21, Lucas. Êxodo 8, 21. Isso aí, a gente está observando as maravilhas de Deus através de Moisés no Egito, né? Porque não deixará ir o meu povo, eis que enviarei chamas de mosca sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas, as casas do Egito, se encherão desses enxames, também a terra em que eles estiverem. Irmãos, esse é o primeiro. As maravilhas de Deus, quando Deus quer operar na terra do Egito, não há ninguém que possa medir as maravilhas de Deus. Oh, glória a Deus. Eu acho também o seguinte, irmão, que a Bíblia chama o Senhor do Senhor dos exércitos. Você conhece os 3 exércitos de Deus? Primeiro exército, os anjos. Segundo exército, a igreja. Terceiro exército, a natureza. Aleluia. Então Deus está usando o seu exército para operar milagres. Vamos lá, a pestilência, Êxodo 9, versículo 3. Êxodo 9, versículo 3. Lucas, está com referência aí, cadê o óleo? Glória a Deus. Êxodo 9, versículo 3. Vai falar sobre a peste que Deus enviou sobre os animais, né? Tudo isso são maravilhas. Que a gente pensa, irmão, que Deus não trabalha no interno do homem, que Deus não pode mandar o que Ele quiser, né? Ele pode. Eis que o Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência que é gravíssima. Eu pergunto para a igreja, para os irmãos aqui, ele pode ferir alguém, sim ou não? Pode, que a Bíblia diz que ele faz a ferida e ele também cura a ferida. Irmão, se você tiver com alguma doença, é permissão de Deus, que Deus permite. Diga glória a Deus. Vamos lá, úlceras, versículo 10, capítulo 9, também foi colocado no sinal. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou de sarna que arrebentava em úlcera dos homens e no gado. Já pensou? Granizo, verso 23 aí, capítulo 9. Também foi derramado sobre o Egito. Êxodo 9, versículo 23. Moisés estendeu sua vara sobre o céu e o Senhor deu trovões, saraiva, fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover e saraiva sobre a terra do Egito. Vamos lá, Gafanhoto, Êxodo 10, versículo 13. 10, versículo 13. Glória a Deus. Verso 13. Então Moisés estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, toda aquela noite. Aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Irmão, isso tudo é as maravilhas de Deus no Egito. Tem muita gente que não acredita no milagre de Deus, é porque não acredita, porque está aí, ó. Eu trouxe aqui hoje isso aqui para mostrar para vocês, porque nós precisamos acreditar que Deus faz tudo para libertar o seu povo, para fazer coisas grandes. Diga glória a Deus. Êxodo 10, versículo 22. Trevas sobre a terra. Êxodo 10, versículo 22. Vamos ver isso aí. Esse dia tem
senhor acredita na revelação que o irmão teve de ficar 3 dias no escuro? Quem já ouviu falar dessa revelação? Moisés estendeu sua mão para o céu e houve trevas espécies de toda a terra do Egito por quantos dias? 3 dias. Irmão, vou falar com você, eu acredito em sinais e milagres de Deus. Porque nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias vai aumentar mais ainda os sinais de Deus na terra. Porque conforme vai chegando o momento de Jesus voltar, vai aumentando muito mais ainda o que? Os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, Então, por último, a morte dos primogênitos, Êxodo 12, versículo 29, Êxodo 12, versículo 29, que também foi uma obra de maravilha que Deus anunciou sobre o Egito, Êxodo 12, versículo 29. Glória a Deus. E isso é que Deus está fazendo no Egito, 29. Aconteceu que à meia-noite do Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito Faraó, que sentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no castro, e todos os primogênitos dos animais, aonde havia um primogênito, morreu. Porque Deus anunciou: os primogênitos do Egito vão morrer, porque Faraó endureceu o coração. Quem é o primogênito, querido? Vocês sabem? Primeiro filho, Vamos lá também, esse 14, 21 fala sobre, aqui agora vamos falar sobre Israel já atravessando o mar dividido. Esse 14, versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com uma forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas foram partidas. Irmãos, tem gente que fala que Israel passou quando a maré estava baixa. Tem uns incrédulos que falam que Israel passou quando a maré estava baixa, que a maré estava baixinha e eles passaram. E eu pergunto: como é que os carros de Faraó e seus cavaleiros se afogaram? Difícil é acreditar, não como Israel passou, mas como eles se afogaram. Se eles não querem acreditar que Deus abriu. Agora, eu quero mostrar para vocês em Êxodo 15, versículo 8, como Deus abriu o mar. Isso aqui é milagre. E tem gente que pensou assim, que Deus arrumou um trator de esteira, arrumou uma coisa bem grande, não abriu o mar aqui agora, E não foi assim, não. Olha como é que Deus abriu o mar. Verso 8, Êxodo 15, versículo 8. Com o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montanha, os abismos coalharam no coração do mar. Eu já vi leite coalhar, mas água, só as narinas de Deus faz. Aleluia! Diga glória a Deus. Porque as narinas de Deus, Deus só fez assim, porque Deus não precisa de muita coisa. Deus sopra o nariz dele, e o sopro veio de um vento oriental e abriu aquele corredor. Israel viu uma parede da direita, uma parede da esquerda, e eles viram. E outra coisa, Israel passou em seco. Amém, igreja? Passou na lama, não. O texto está dizendo que eles pararam, olha só, com o som de suas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos guardaram o coração do mar. Então, outra coisa, irmão, eles passaram foi na beira, eles passaram foi no meio, aleluia, no coração, no meio do mar. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Então, Êxodo 14, versículo 26 a 28, fala sobre
e 28 fala sobre as águas se dobraram, né? Glória a Deus. Êxodo 14, 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, foram ao encontro, e ele, o Senhor, derrubou os egípcios no coração do mar. Verso 28, porque as águas tornaram a cobrir os carros, os seus cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Aleluia. Esse é o Deus que peleja por nós. Esse é o Deus que peleja por nós. Eu quero falar para você, que está aqui hoje dentro desse texto, para você escrever na sua Bíblia, anotar aí na sua Bíblia, para você sair daqui acreditando mais nos milagres de Deus. Aleluia. Esse capítulo 15, versículo de número 25, nós vamos falar sobre as águas que foram sanadas. Eles chegaram no lugar e as águas estavam amargas. Tinha água para beber. Foi beber da água, estava amargando. Aí Deus falou assim: Moisés, tem uma lenha ali, pega ele, bota dentro da água. Aleluia. E clamou o Senhor. E clamou o Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali Deus dá tudo com ordenança, e ali estourou. Aleluia. Irmão, tem água amarga que aparece na nossa vida, sabe para quê? É para saber se você acredita em milagre. Tem água amarga que a gente chega até ela, não é ela que vem até você, não é você que vai até ela. É para saber se você acredita mesmo nas maravilhas de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Êxodo 17, versículo 6. Porque se nós cremos em Deus que faz milagre, transformando a água amarga em água doce, nós também acreditamos em Deus que pode fazer jorrar a água lá rocha. Êxodo 17, 6. E aí eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés as fez diante dos olhos dos anciãos. Verso 7. E chamou aquele lugar Massá, Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluia. Irmão, tem muita gente que não acredita que Deus está no meio, né? Que Deus está no meio da igreja. Mas, irmãos, aqui nós temos visto o Deus de Israel operar milagres. Diga glória a Deus. Versículo 11: Israel derrota os amalequitas, a primeira batalha de Israel contra aqueles que estavam impedindo os seus caminhos. Êxodo 17, 11, vai falar sobre a vitória de Moisés. Enquanto Moisés orava em cima, Josué prevalecia embaixo. E aconteceu que quando Moisés levantava, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Mas a Bíblia diz que Arão e Ur segurou nas mãos de Moisés, um para a direita, outro à esquerda. E a Bíblia diz que quando eles estavam orando lá em cima, Josué estava guerreando lá embaixo. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, isso aqui tudo é milagre. Isso aqui tudo é milagre que eu estou falando. Tudo isso aqui são milagres e maravilhas. A destruição de Coré, Números 16, 32. Números 16, 32. Vai guardando isso aí. Números 16, 32. Glória a Deus. Aleluia. Vai dar certo. E a terra abriu a sua boca, tragou suas casas, também com todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus filhos. Eles estavam levantando. Será que Deus escolheu foi Moisés? Será que Deus escolheu foi ele? Não é possível. Esse homem é trabalhado. Não é possível escolher esse homem. 80 anos, já está velho. Está
velhos da Canara, os velhos que se encontraram. Pois, meu irmão, com 80 anos Deus usou poderosamente Moisés. E a Bíblia diz que Moisés falou: então vamos fazer o seguinte: se Deus me escolheu, Ele vai fazer uma coisa nova que ninguém nunca jamais viu. Então vai mostrar para você se Ele me escolheu ou não. E quando Ele falou isso, irmão, a terra se abriu e engoliu a casa de Coré, da terra de Pirâmide, aquela turma que se levantou contra Moisés. E a Bíblia diz que todos foram tragados, que a terra abriu sua boca e tragou com suas casas, e também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Foi tudo para debaixo da terra e a terra fechou de novo. Não tinha se viu isso? Deus enterrou os homens. Deus enterrou o povo. Isso é um milagre sobrenatural da natureza de Deus. O sobrenatural da natureza humana. E isso é que Deus faz. Ou você está achando que Deus mudou? Deus não mudou não, irmão. Deus é o mesmo, né? Glória a Deus. Vamos lá. A serpente de bronze. Eu ia falar sobre as águas da rocha, mas serpente de bronze, números 28. Números 28. Serpente de bronze. Lá você vai ver aquela serpente que Deus mandou Moisés levantar, porque o povo murmurou contra Deus. Não aguenta mais esse povo encerrado, reclamando, né? E aí Deus falou assim: não está bom, vocês estão gostando do pau, não? Vou mandar umas cobras para vocês. Disse o Senhor Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que terá todo aquele que tem sido picado, olhará para ela. Então Deus mandou fazer uma serpente de bronze, e o povo era picado na cobra. Quando eles iam lá, eles olhavam a serpente, eles ficavam. Eu acredito que foi daí que o homem tirou a cura para o veneno da cobra. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque o soro foi tirado, vocês sabem, do próprio veneno da cobra. Do próprio veneno. Está entendendo? O camarada é um carro, ele vai como soro. Vai como soro? Está entendendo? Aí toma esse soro e o veneno é combatido, né? Então a mesma coisa aconteceu com aquela arte. Quando era picado, eles me olhavam, ficava curado. Mas muita gente morreu, né? Eu quero profetizar que essa cura para o coronavírus já chegou. Amém? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Números 17:8. Vou adiantar aqui, porque não dá para colocar tudo. Fala sobre a vara de Arão que floresceu. Vou falar também sobre os milagres de Josué. A Bíblia fala em Josué 3, que ele divide o Jordão. Capítulo 6, a conquista de Jericó. Não dá para falar tudo, irmão, porque é muita coisa. Também no capítulo 10, versículo 12, fala sobre quando ele estava guerreando contra os seus inimigos. Eles oraram ao Senhor para que o sol se detesse e a lua parasse. E o que aconteceu? O sol parou e a lua se deteve. Foi o sol que parou ou foi a terra que estava enrolada? É uma lógica, né, irmão? Que a gente olhando assim pensa que o sol está andando, mas não é. É a terra que está girando, né? É uma lógica. Mas a Bíblia está dando uma lógica de que o sol parou com o que Josué pediu. Sol, se detém aí. Lua, para. Foi isso que aconteceu. Nunca houve um dia tão grande como este, né? Então Josué falou ao Senhor: no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, disse na presença de Israel: sol, se detém de Guerrón, e tu, lua, no vale de Ajalon. Aleluia. Irmão, olha para cá. Como pode a lua e o sol parar com a voz da oração do homem? Isso é milagre de Deus. Isso é sinal de Deus. Para você que não acredita em milagre, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia está repleta de grandes milagres. Glória a Deus. Sansão.
Juízes 14:6 fala que Sansão despedaçou o leão, rasgou o leão no meio. Como pode um homem rasgar o leão no meio? Não tem como, né, irmão? Mas a força de Deus estava nele, em Sansão. Também, Juízes 14:19 diz que Sansão matou um dos filisteus. Juízes 16:3 diz que Sansão arrancou o portão de uma cidade e andou não sei quantos quilômetros com este portão na mão. E não é esse portão de ferro que anda. Você está achando que esses portões sim? Portão de uma cidade era ferrolho, era muitas soldadices fortes. Ele arrancou ela, e botou nas costas e saiu andando quilômetros e colocou em cima de um monte. Que é isso, pastor? Isso é milagre de Deus, é maravilha de Deus na vida dos homens, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Também está escrito, irmãos, Juízes 16:30, que Sansão derruba o templo de Dagom. Ele agarrou com as colunas e disse: Senhor, lembra de mim somente esta vez, para me vingar dos teus inimigos. E ele empurrou as colunas, e as colunas caiu. E a Bíblia diz que mais matou Sansão da sua porta do que quando ele estava ali. Está lá em Juízes 16:30. Disse Sansão: morra eu dos filisteus. E inclinou-se com força. A casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo nela dia. E foram mais os mortos que matou da sua morte do que quantos que mataram a sua vida. Diga glória a Deus, irmãos, pelos milagres. Também os milagres na vida de Samuel. 1 Samuel 12:18 diz que Samuel orou e Deus enviou trovões e chuva sobre os seus inimigos. Também milagres sobre a vida do profeta que Deus digitado. 1 Reis 13, versículo 4. A Bíblia diz que quando ele chegou lá na casa do altar que Jeroboão tinha levantado em Israel para profetizar e não voltar, a Bíblia diz que Jeroboão estendeu a mão contra ele. E quando ele estendeu a mão, a Bíblia diz que a mão dele ficou mirrada. Levantado como profeta de Deus, a mão ficou mirrada. O que aconteceu? A mão dele ficou mirrada. A Bíblia diz que o altar rachou. Versículo 5. A Bíblia diz que Jeroboão pediu que orasse por ele. Ele orou. E Deus restaurou. Versículo 6. Novamente as mãos deste homem. Vou falar aqui rapidinho, irmão, sobre os milagres de Deus sobre a vida de Elias. Diga glória a Deus. Você vai sair daqui hoje pedindo milagres sobrenaturais de sua vida, porque o Deus milagre ainda vive, meu irmão. Eu estou vendo a metade do estudo, já está acabando o dia, está acabando o tempo. Amém? Vou só falar sobre os milagres de Deus aqui na vida de Elias. Capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz que ele orou para que não chovesse e não choveu. A Bíblia diz também que ele multiplicou o azeite, a farinha da viúva. 1 Reis 17:14. 1 Reis 17:22. Ele orou e o menino ressuscitou, o filho da viúva. A Bíblia diz também que ele orou e o fogo do céu caiu e consumiu o holocausto, lambeu a água que estava no rio. 1 Reis 18:38. A Bíblia diz também, irmão, que ele orou um dia e Deus consumiu 50 capitães, né? Um capitão com seus 50 homens, depois mais um capitão com seus 50 homens. Deus operou ali através de Elias com sua oração. A Bíblia diz também, 2 Reis 18:41, que ele orou e Deus dividiu as águas do Rio Jordão. Eita glória! Glória a Deus! Depois de 1 Reis 18:41, ele orou novamente e a chuva caiu sobre a terra. Quantos aqui creem que Deus ainda ouve os crentes aqui? Diga glória a Deus. Não, é só você orar, é só você acreditar que Deus ainda opera na sua vida.
lembro um dia, irmão, eu estava na casa da minha irmã, na época que minha filha estava internada, eu dormi lá nos dias na casa da minha irmã, e um dia de madrugada eu acordei, e eu estava orando, e aquela sequidão, sem chuva, eu lembrei do meu irmão, tinha plantado, falei, Jesus, está muito cedo, está sem chuva, meu irmão plantou lá, manda chuva, Jesus, manda chuva, tem misericórdia, com glória a Deus, aleluia. Quando foi o dia, irmão, Deus mandou chuva lá na fazenda do meu irmão, e o nome de Jesus foi glorificado, louvado seja Deus. Irmão, Jesus disse: eis que vos darei a chave do reino dos céus. Quem tem a chave do reino da vida, glória a Deus. Sabe o que é a chave do reino, irmão? É o poder do nome de Jesus na nossa oração. É a chave do reino, glória a Deus. Quando você ora em nome de Jesus, Deus abre porta, porque Ele diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e fecha e tem abre. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus, quem teve a chave de Davi aí. Aleluia. Milagre sobre a vida de Eliseu, para terminar. Depois vamos continuar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Eliseu também dividiu o Jordão, da Reis 18:14. Pegou a capa de Elias e disse: onde está o meio de Elias? Quando ele disse isso, o Jordão se abriu e ele passou. A Bíblia diz também que Eliseu amaldiçoou 42 rapazes que estavam gritando para ele: sobe calma, sobe calma. Ele não subiu, ele só ia se levantar. Saiu a ursa e despedaçou 42 desses rapazes. A Bíblia diz também que ele traz providência de água quando os reis estavam no deserto, no capítulo 3, versículo 16 do livro de 2 Reis. A Bíblia também diz que Eliseu multiplicou o azeite pela Reis capítulo 4. A Bíblia diz também que ele elimina o veneno na panela, capítulo 4, versículo 41. Capítulo 4, versículo 43, 2 Reis, ele multiplica pães. A Bíblia diz também que ele cura Naamã, Sara Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Ele denuncia a cobiça de Geazi, e Geazi fica leproso, 2 Reis 5, 27. A Bíblia diz que ele fez um machado do outro lado. Não pega esse machado do povo para mim. Pegou um pau. O machado tinha caído na água, só o ferro do machado. Estava lá cortando, o Juscelino estava lá cortando a árvore, né, Juscelino? O machado caiu na água. Eliseu foi lá, tutu aí, machado. Ele só botou o cabo assim, o machado dele. Eita, agora. Irmão, você tem poder na sua oração? Tem poder na sua oração? Você acredita no poder da sua oração, meu irmão? Aleluia! Oh, glória a Deus! Você ora e o machado flutua? Ou você só dá um cabo do machado na mão? Misericórdia! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz também, querido, que ele fere os filhos de cegueiros, da Reis 6:18. Ressuscita o homem. O homem tinha tanto poder de maravilha e milagre na vida dele, que um dia ele morreu. E um dia os caras estavam brigando na espada. E o cara caiu dentro da sepultura de Eliseu. O cara bateu nos ossos de quem? De Eliseu. Voltou de novo a vida. Irmão, quando você crê em Deus, até os seus ossos faz milagre. Eita glória! Aleluia! Por isso que José disse para os seus irmãos, né? Ele disse: olha, certamente Deus nos visitará e farei os seus ossos subir daqui. Sabe por quê, irmão? Osso do profeta não pode ficar no Egito. Olha! Porque tem milagre de Deus. Irmãos, não dá para falar tudo. Glória a Deus, ainda tem mais um pouco para me falar sobre os milagres, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós servimos Deus de milagres e de maravilhas. Deus que ainda entra na nossa causa, entra na nossa história, entra nos nossos problemas, entra naquilo que a gente pensa que nós não podemos, e Deus faz, e Deus opera. Amém, igreja? Nesses últimos dias, eu quero profetizar: espere por grandes coisas de Deus, espere por grandes obras de Deus, espere por grandes maravilhas, porque eu posso
Jesus, nós acreditamos numa intervenção do alto. Ó Filho de Deus, ó Deus Altíssimo, que está sentado no alto e sublime trono, que opera em tudo e em todos. Nós declaramos milagres, nós declaramos prodígio, nós declaramos maravilha sobre a vida da igreja. Aonde tem maravilhas, meu Pai, ó Deus, curas extraordinárias acontecem como o Senhor quer, como o Senhor opera. E nessa noite, Pai, nós declaramos saúde, nós declaramos cura de vida, nós declaramos prosperidade no céu, intervenção do alto. Intervenha, Deus, a vida desse irmão, intervenha a vida desse irmão, intervenha nessa causa da justiça, intervenha nessa causa financeira, nessa causa de saúde. Deus, intervenha agora nessa família, com salvação, com libertação, com milagres, com prodígio. Deus, tu és o Deus que opera, tu és o Deus que faz maravilha. Em nome de Jesus, ó Pai, opera maravilha no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Quantos sejam da glória de Deus? Amém, queridos, em nome de Jesus, amém? Pode se acertar no seu lugar? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.